que rola, Ele vem pra enxugar. Onde Jesus passa, tem milagre, tem socorro, está no meio do seu povo. Já estou vendo Ele operar. Tu estás aqui, Senhor, eu tenho certeza que o milagre está acontecendo. Mas Jesus estava por ali. Aleluia. E onde Ele está tem novidades. Ela com carinho aproximou e nas vestes dele ela tocou. Na mesma hora aconteceu o milagre. Se Ele passar por aqui, você vai sentir e vai ter milagre. Na hora a unção vai cair e o céu vai se abrir e vai ter milagres. Se alguém lhe tocar pela fé, vai sentir como é a sua virtude. Ele vai passar aqui. Se prepare para sentir e receber o teu milagre. Onde Jesus passa, tem virtude, tem vitória. Toda lágrima que rola, Ele vem pra enxugar. Onde Jesus passa, tem milagre, tem socorro, está no meio do seu povo. Já estou vendo Ele operar. Já estou vendo Ele operar. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui já receberam um milagre em suas vidas? E para quantas pessoas você já falou sobre esse milagre? É importante isso, né? Nós não podemos deixar de ouvir nosso querido irmão Gerson, vai nos trazer então uma palavra introdutória hoje neste culto. Irmão Gerson. Aleluia, quero cumprimentar a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui nesta noite. Não vou já repetir as palavras que a minha esposa falou, né? Porque nós estamos aqui. Mas, meus queridos, nós estamos muito felizes por estar aqui, mais esse culto com os irmãos. Pastor Oswaldo e Baldo, que nós amamos muito, desde a primeira vez que eu estive aqui conversando com o pastor. Sinto neste homem que ele é realmente um grande homem de Deus. E muitas vezes eu tenho falado sobre a igreja de Guaíba, pastor Ibaldo, quando tenho oportunidade, porque muitos crentes, muitos amigos que nós temos aqui falam da maneira do pastor Ibaldo administrar a igreja, conduzir a igreja do Senhor. E eu dou graças a Deus, eu fico muito alegre porque ainda existem homens de Deus que são referência para nós. Aleluia! Está um tanto difícil nós conhecermos ministros de Deus que podem dizer, olha para nós, olha para o meu exemplo, siga o meu exemplo. E eu creio, meus irmãos, pelo que eu conheço do pastor Oswaldo, pelo que os irmãos falam aqui da igreja, da administração da igreja, esse é um pastor que realmente é um exemplo para nós, para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Cumprimento também a todos os obreiros desta igreja e o meu desejo é que Deus possa fazer prosperar cada vez mais o trabalho nesta cidade, né? Temos algum vínculo aqui, como a minha esposa falou, parentes aqui, e a gente sempre está lembrando dos irmãos aqui de Guaíba, desta igreja, e o meu desejo é que Deus possa continuar abençoando poderosamente. Aleluia. A minha esposa já fez
agradecimento aos irmãos, né, o Isaac que tivemos ali, nós estamos muito felizes por isso. Só quero ler uma palavra, meus irmãos, para deixar para os irmãos, Isaías capítulo 26 e verso 3. Isaías capítulo 26 e verso 3, que nos diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Aleluia. Gosto muito desta palavra, porque o Isaías, o profeta messiânico, ele estava apontando para o Senhor Jesus, para a pessoa do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. E ele diz aqui: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Aleluia. Será que nós podemos alcançar, meus queridos, esta perfeita paz? Será que existe realmente esta perfeita paz? Nós vemos as grandes potências se reunindo para buscar a paz, para que o mundo tenha paz, para que exista paz, e parece que a paz está cada vez mais distante desse mundo, das grandes potências. E, meus queridos, só pode usufruir, só pode viver, só pode ter esta verdadeira paz aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que, diz aqui o profeta, aquele que tem o seu propósito firme com o Senhor. Aleluia, porque tem muitas pessoas que servem a Deus, mas não sabem nem por que servem, não têm um compromisso com Deus, não é verdade? Não tem um propósito com Deus, não tem uma aliança com Deus, só serve a Deus quando dá, quando as coisas são favoráveis, não é verdade? Mas o verdadeiro crente é aquele que tem um propósito com o Senhor. Aleluia, é aquele que procura servir ao Senhor em qualquer circunstância. Aleluia, é interessante, meus queridos, que para o crente, para nós, a paz não é somente essa ausência de conflito, como a gente conhece aí no mundo. Jesus disse que a paz que Ele nos daria não é como o mundo a dar, porque existe paz diferente. A paz do crente é aquele que, mesmo sofrendo, ele pode levantar a mão e glorificar ao Senhor. Aleluia. A paz que o crente tem é aquela que, mesmo em meio às lutas, às dificuldades da vida, porque ninguém foi chamado para servir a Deus, para viver no mar de rosas. Nós temos luta, nós temos problemas, isso faz parte da nossa vida. E muitas vezes nós pensamos, nós perguntamos, por que nós sofremos? Deus tem um propósito em tudo que acontece conosco. Não é verdade? O apóstolo Paulo foi bem claro, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa paz, a paz que nós temos, é uma paz diferente, é uma paz no espírito, é uma paz no coração, que mesmo com lutas, com dificuldades, nós glorificamos ao Senhor. Oh, como nós já fizemos aqui nesta noite, desde o momento em que eu cheguei aqui, que eu dobrei o meu joelho, eu comecei a chorar, eu comecei a me alegrar, porque quando nós viemos na casa do Senhor, com o propósito de adorar, tudo que acontece no culto fala ao nosso coração. É verdade? Tudo, mesmo aquele versículo mais simples, que nós já sabemos de cor, mas quando nós estamos na presença do Senhor, aquilo fala em nosso coração, os hinos falam em nosso coração, nós sentimos realmente esta paz em nossos corações. Oh, aleluia! Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele que confia, aquele que tem um propósito, que o propósito é firme, porque ele confia em ti. Meu conselho nesta noite, para você que porventura ainda não tem essa paz no seu coração, você precisa ter um propósito firme com o Senhor. Você, em primeiro lugar, precisa ter um propósito firme com o Senhor. Nós podemos notar que quando Jesus desenvolveu o seu ministério aqui na terra,
Diz lá em Evangelista São Lucas que ele chamou alguns e uns disseram, primeiro ele chamou alguém e esta pessoa disse: olha, eu vou te servir de qualquer maneira. E Jesus disse: não, as raposas têm os seus ninhos, os passarinhos, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquelas pessoas estavam fazendo uma afirmação talvez impensada, sem saber o que implicava em servir ao Senhor. Jesus chamou outros e outros disseram: nós temos primeiro que enterrar o meu pai lá e tal. E Jesus disse: não, primeiro o reino de Deus. Outro disse lá, ou deu outra desculpa, e o Senhor Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Então nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos esse propósito, temos que ter esse propósito firme que o profeta que falou, se referindo à pessoa de Jesus, ele conserva em perfeita paz, mas aquele que tem um propósito, não aquele que serve ao Senhor de uma maneira descompromissada, mas aqueles que servem ao Senhor realmente com compromisso, de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz lá em João que Jesus, no dia da festa dos tabernáculos em Jerusalém, no último dia, porque Jesus era estratégico, no último dia, a expectativa da festa, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Mas ele disse: se alguém tem sede, é condicional. Para nós virmos ao Senhor, o príncipe da paz, nós precisamos vir com sede, com desejo, com vontade de servir ao Senhor. Aleluia. E aqui diz então: o Senhor conserva em perfeita paz aqueles que têm um propósito firme, uma aliança, um compromisso com o Senhor, porque este sim, este confia em ti. Que Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado por esta oportunidade. Deus te abençoe. Vamos em pé, meus irmãos. Nós já temos adorado ao Senhor, já temos ouvido a sua voz falando conosco nesta noite, mas Deus ainda tem muito mais para nós. Amém? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Somente aqueles que desejam realmente, fala comigo agora. Fala comigo. Fala, Senhor. Agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala.
fala comigo agora. Permaneçamos em pé. Eu vou convidar o irmão Márcio para passar aqui. O irmão Eduardo vai estar orando pelo irmão Márcio, que vai trazer a palavra de Deus para nós esta noite. Irmão Eduardo. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar e pedir que Deus venha falar conosco e venha a direcionar a nossa vida nesta noite usando o seu servo. Então peça para que Deus fale com você. Senhor, te damos graça nesta noite por este culto, por tudo que foi feito aqui, os louvores, foi tudo para Ti, para a Tua glória e louvor. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra e o Teu servo nos trará a mesma. Fale conosco, fale ao nosso coração, nos direcione, nos dê um norte para que possamos continuar essa caminhada de fé, marchando, meu Senhor, até aquele dia de nos encontrar contigo. Nos ajuda, nos abençoa e usa o Teu servo. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Podei vos assentar, por gentileza. Som. Minha saudação especial aos irmãos ali de Criciúma, as irmãs Guimarães. A paz do Senhor. Pois bem, meus irmãos, nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Por gentileza, então, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João. Você que trouxe a sua Bíblia, no capítulo 20 do Evangelho de São João. Capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo 19 a seguir. Amém, irmãos? Graças a Deus. Diz assim o versículo 19 a seguir, o título em epígrafe diz: Jesus aparece aos discípulos. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Aqueles os quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo ali, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos,
chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados e escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Se nós pudéssemos, então, titular uma mensagem a este pensamento que nós vamos aqui refletir nesta noite, eu diria: a geração de Tomé. Necessário faz, antes de entrarmos propriamente no texto bíblico, fazermos uma reflexão acerca do Evangelho segundo escreveu São João. Quando nós olhamos então para a história bíblica, nós vemos que cerca de 90 a 100 depois de Cristo, ele, o autor da epístola João, começa então a escrever. Os historiadores dizem que esta tradição está vinculada à cidade de Éfeso, e o destino então seriam a todos aqueles que precisariam fundamentar a sua fé, na crença que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso o versículo 20, o capítulo 20 e o verso 31 diz que foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos então para o pensamento religioso da época, que na verdade Deus inspira João para escrever, nós observamos pelo menos 3 pensamentos religiosos na época de João. O primeiro pensamento religioso contemporâneo a João, ele nos remete ao estoicismo. Mas, irmão Márcio, o que é isso? É uma doutrina filosófica fundada por Zenão de Cítio. Afirmava que todo o universo é governado por um logos chamado divino, ou seja, uma razão universal que era a capacidade de racionalização individual na alma. Era o primeiro pensamento que rondava os apóstolos e a fé cristã da época de João. O segundo pensamento religioso era o gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina herética que afirmava ser a única e ter o único conhecimento perfeito acerca de Deus. E declarava que a matéria era irremediavelmente má. Afirmavam que a humanidade de Cristo era aparente. E a terceira corrente de pensamento contemporâneo a João era de Filo de Alexandria. Filo de Alexandria era um filósofo neoplatônico que havia importado dele as ideias acerca da existência de Deus. Platão dizia, quando falava a respeito de Deus, que Deus estava no mundo das ideias. Então Filo disse o seguinte: ele afirmava que Deus era impessoal, como uma força inteligente no mundo, e o Logos, então, era uma força pessoal e intervinha no curso da história da humanidade. Logo, então, era a razão humana. Por que digo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós somos levados a duvidar da existência de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com o pensamento de Tomé, que precisa tocar, precisa ver para crer. Então, quando Deus inspira João para escrever este evangelho, estes sentimentos, esses pensamentos rondavam a sociedade da época sobre a existência de Deus. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem aonde um cristão pentecostal, ele estava dando uma entrevista e ele escreveu um livro chamado O Ímpio. E aí ele dizia que não pôde se certificar da existência de Deus. Ele agora se tornou ímpio e escreveu aquele livro e está aí palestrando o Brasil afora. Isto me preocupou, isto ficou no meu coração e eu estava agora então
aguardando uma possibilidade de trazer este pensamento aos irmãos, à igreja do Senhor. E este texto, então, o qual nós fizemos menção, ele nos remete para o Evangelho de João. Notem, irmãos, que o Evangelho de João, ele é um evangelho muito peculiar, porque ele começa com uma cristologia que nós chamamos de cristologia vertical. Ele inicia de baixo para cima. Quando nós lemos, então, o capítulo 1 de João, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram sobre ela. Aí lá no verso 14 ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 29 ele diz, e no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No verso 34 ele diz, e vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, aquele logos que falavam, então, os estoicos, aquela razão que falava, então, nos remetia ao pensamento gnóstico, a teologia de Filo de Alexandria, foram postas por terra, quando o Deus verdadeiro, o Deus transcendente, ele se faz imanente, o Deus impessoal, ele agora se faz pessoal, na pessoa do seu Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós então pensamos na pessoa de Deus, nós cristãos precisamos fundamentar a nossa fé na pessoa do Verbo encarnado. Este Deus que para Platão era uma ideia, agora para nós, para os cristãos, ele se torna carne. Este Deus que outrora estava longe, agora ele está perto na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus que outrora era impessoal nas suas manifestações, agora ele se torna pessoal porque ele está perto. Chamamos ele de Emanuel, Deus conosco. E o Evangelho de João, então, nos traz esta figura de um Deus que agora está perto, um Deus que está conosco. Um Deus que se encarna e se torna Jesus Cristo de Nazaré. E quando agora, então, nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós estamos tendo então a fé em Deus. Muitas vezes nós somos levados a não crer na pessoa de Deus, porque muitas vezes desconhecemos a apresentação através da Bíblia da existência do próprio Deus. Então João liga o Messias profetizado no Antigo Testamento com Jesus Cristo encarnado. João não apresenta Jesus como um criminoso condenado e executado, não, irmãos. Muito menos como um mestre idealista que teve um fim ruim, também não. Muito menos como um rabino mal entendido e mitologizado. Muito menos pertencente à ordem dos anjos que nem queriam os gnósticos. João agora identifica a Cristo como Logos, a palavra de Deus, que se faz carne, que habita no meio de nós, Jesus Cristo de Nazaré. João então começa a trazer para os seus contemporâneos, e esta palavra senta-se para nós, ao nosso coração, nesta noite, para edificar a nossa fé em Deus, através de Jesus Cristo. Ele diz então que Jesus era a força criadora de Deus, porque ele estava lá quando o mundo foi criado. Ele diz que Cristo é a força controladora, porque após a criação, o mundo não fica abandonado. O Senhor Deus está regendo com sua destra forte, através da pessoa de Jesus. João diz então que Cristo é uma pessoa distinta de Deus Pai. É uma personalidade de natureza divina, embora tivesse encarnado como homem, ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem.
Jesus, então, ele revela a pessoa de Deus que outrora estava no mundo das ideias, outrora era um Deus transcendente, agora ele se torna revelado aos homens e à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Quando você pensa em Deus, você precisa pensar na pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém disser para você que não conhece a Deus, você vai precisar lhe trazer uma boa nova falando da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo revela a pessoa de Deus. Jesus Cristo veio então aproximar o homem a Deus, não é? Porque o pecado separou o homem de Deus, o pecado fragmentou a nossa ideia da existência de Deus, sendo que a natureza não conseguiu fazer isso, pastor Paulo André. Nós precisamos agora da pessoa de Jesus Cristo. Ele então entrega os homens a Deus ao ponto de participar da essência divina, conforme se manifestou na pessoa de Cristo. Quando nós passamos a acreditar na existência de Deus, na pessoa de Cristo, a essência divina, a pessoa de Cristo é comunicada na nossa vida. Você passa agora a participar da pessoa de Jesus Cristo, e receber de Deus a sua comunicação dos seus atributos comunicáveis. Você que era agora condenado, você passa a ser justificado. Você que estava morto ao seu espírito, agora você torna a ser vivificado. Você é regenerado. Você recebe de Deus a essência maior que é o amor da sua vida. Você recebe a paz que o irmão aqui citou anteriormente, porque ele comunica a sua paz. Quando você deposita a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, você está crendo em Deus. Você recebe a natureza divina, você recebe a moralidade de Deus, você recebe a retidão de Deus, você recebe a justiça de Deus. E era isso que João estava tentando transmitir no seu evangelho. Em Romanos 8:29 diz, pois que o que dantes conheceu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando agora nós olhamos para a vida dos irmãos, nós precisamos ver Cristo que está na sua vida. Nós refletimos a imagem de Deus. Jesus Cristo então transforma os crentes segundo a sua própria imagem. A imagem de Deus que agora havia sido perdida na vida do homem. Ela está impressa, imprimida na encarnação de Jesus. E quando você então deposita a sua fé em Jesus, você passa a viver a vida de Jesus. E se Jesus é a encarnação de Deus, você passa a viver a vida de Deus. Você começa a receber aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. O Logos, então, é a expressão de Deus na criação inteira, pois ele sempre existiu desde a eternidade passada e tem sido a manifestação de Deus para a totalidade da criação. Então, Jesus está agora revelado, segundo o Evangelho de João, revelando o Deus Pai. Mas João continua. Ele continua relatando que para autentificar esta mensagem de que Jesus realmente é o Filho de Deus, que Jesus revela a Deus, ele narra os milagres que Jesus faz. Ele fala da transformação da água em vinho, fala da cura do filho do oficial do rei, da cura do paralítico de Betesda, da multiplicação de pães, não é? E vai até a ressurreição de Lázaro. Mas notem, irmãos, chega um ponto do relato de João, aonde este Deus encarnado, Jesus Cristo, ele é rejeitado. Ele veio para os que eram seus, e os seus não aceitaram. Jesus Cristo agora, ele é acusado. Ele vai ao tribunal romano. É condenado à morte de cruz. É crucificado e é morto. Então, este Deus que nós buscamos a sua compreensão,
que está no mundo imaterial, um mundo transcendente, um mundo metafísico, ele se revela à humanidade, mas a humanidade rejeita a pessoa de Deus. E Jesus Cristo é crucificado e morto. Mas quando lia, então, o relato de João, até chegar no texto que nós fizemos menção, João diz que Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou. Jesus, agora então, ele ressuscita da sua morte, provando que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E ele aparece aos seus discípulos. E ele se revela a Maria, e agora ele está nesta cena, aonde ele aparece aos discípulos, e os discípulos acreditam na pessoa de Deus, através da pessoa de Cristo. Eles recebem o Espírito que Jesus sopra sobre eles, mas tem um homem chamado Tomé, o Dídimo. E quando então os apóstolos comunicam a ele que Jesus Cristo havia ressuscitado, que ele verdadeiramente era Deus, ele não acredita. Quem sabe, meus amados irmãos, visitantes que depois chegaram da saudação, nós muitas vezes não estamos na pessoa de Tomé. Nós criamos expectativas a respeito da pessoa de Deus. Nós criamos métodos e formas para crer em Deus, assim como era o pensamento contemporâneo de João. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos é suficiente para revelar a pessoa de Deus. E ela diz que Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Só que os apóstolos estiveram com Jesus. Os apóstolos presenciaram os milagres que Jesus havia feito. Os apóstolos presenciaram quando Jesus dizia que ele não cumpria com a sua vontade, mas que ele fazia a vontade de Deus que estava no céu. E mesmo assim, Tomé respondeu: olha, se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Eu aprendo aqui, irmãos, que a incredulidade de Tomé era sem razão. E eu me atrevo a dizer que quem sabe nós, alguns de nós, muitas vezes não está na posição de Tomé. Viemos aos cultos, participamos das atividades da igreja, estamos muitas vezes participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos cultos, mas para aquela dúvida sobre a existência de Deus. Para a dúvida sobre a pessoa de Jesus Cristo. E Tomé representa aquela geração que precisava racionalizar, precisava de um método de verificação da existência de um Deus infinito. Por que digo isso? Porque os 10 irmãos, ou seja, discípulos de Jesus, os apóstolos, haviam visto e haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Mas ele insiste. Então eu percebo que esta incredulidade de Tomé, ela tornou-se obstinada. Por quê, irmão Márcio? Porque ele estava resolvido a não acreditar em qualquer evidência que Deus desejasse conceder-lhe. Determinou o seu próprio método de crer. Irmãos, nós muitas vezes ou já estivemos ou estamos nesta posição de Tomé.
Eu só creio em Deus se for desta forma. Eu só creio em Deus se Deus levantar um profeta e falar frente a frente comigo. Eu só vou acreditar se é Deus falando, se uma irmã cantar o hino tal e falar comigo. Irmãos, a Bíblia nos aponta Deus. A Bíblia nos aponta o Deus encarnado. Ela nos demonstra que Deus existe e se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então nós não precisamos ficar inventando métodos, nem importando os métodos científicos ou racionais do mundo para provar a existência de Deus, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a epifania do amor de Deus. Creia nisso nesta noite. Quem sabe você está que nem outrora eu estava. Subia no telhado de minha residência, olhava para o céu, para as estrelas e procurava Deus ali. Deus criou todas as coisas, mas eu estava cego, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E muitas vezes nós estamos tão perto de Deus, mas por esta atitude, não é? De estabelecer a forma de crer, nós deixamos de presenciar e viver, não é? A vida de Deus em nossa vida. Nós continuamos distante de Deus quando Deus está tão pertinho. Nós recusamos a manifestação visível de Deus, que é Jesus Cristo, quando Ele está tão perto. A Bíblia diz, as próprias palavras do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu me alegro nesta noite, porque Jesus está aqui. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Ele não ficou naquele túmulo frio, aquele túmulo está vazio, porque Ele prometeu, e eu creio que Ele está aqui nesta noite, e Deus está sendo comunicado pelo Espírito Santo na sua vida nesta noite. Deus não está distante não, meu querido irmão, Deus está aqui, e Ele está na tua vida nesta noite, aleluia, glória a Deus. Mas então a incredulidade de Tomé, ela tornou-se presunçosa e insolente, porque ele chega a dizer assim: só contemplo Jesus, só contemplar Jesus não bastava. Ele queria colocar o dedo nas cicatrizes de Jesus e a mão na ferida lateral de Jesus. Tomé, não bastava ver a pessoa de Cristo glorificado, ele queria colocar o dedo na ferida e depois colocar a mão do lado da ferida de Jesus. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, não é hora, não é momento de ficarmos duvidando de Deus. Não é momento de exigências, tipo esta de Tomé para crer. Porque como aqui foi cantado e dito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós criamos tantas coisas, meus irmãos, para servir a Deus. E Tomé é um deles. Ele queria tocar na ferida e colocar a mão na ferida de Jesus. Nesta noite, não precisa tudo isto. Não precisa. Porque este Deus se revela na pessoa de Jesus. E o que é necessário? O próprio Jesus, ele fala, né, no diálogo que João registra no capítulo 5, no verso 24. Ele diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, aleluia! Você crê, meu irmão amado, que Deus enviou Jesus? Você acredita nisto? Se você acredita, não é, naquele que enviou, você tem a vida eterna. Você vai receber um corpo glorificado, você vai viver eternamente com Deus. É a razão da nossa alegria nesta noite. Mas eu quero ainda dizer que esta fé, não é? Esta crença que Deus enviou Jesus, que Jesus então, agora, não é? Doou a sua vida no meu e no teu lugar, foi crucificado, ressuscitou, não é? Esta crença, ela não pode ser de intelecto, ela precisa de um consentimento de vontade. Você não pode só crer que este evangelho que está sendo pregado é verdade. Só isso não basta. Você precisa querer praticar de coração isso que foi dito aqui nesta noite. Você precisa viver a vida de Deus. Você precisa viver a vida de Cristo. Ser a sua imagem e semelhança na sua vida diária, na sua vida semanal, no resto da sua existência na face desta terra. Em Romanos 10, 9 e 10 diz: se tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Eu quero fazer um convite nesta noite. Quem sabe você tem dúvidas ou teve dúvidas da existência de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Quem sabe você nesta noite quer entregar a sua vida a Deus, quer passar a viver a vida de Deus, quer passar a viver a vida de Cristo. Dê um passo de fé nesta noite, irmão Alex. Vamos cantar? Eu quero orar por você nesta noite. Tem alguém entre nós que quer fazer este voto de fé nesta noite? Passe aqui. Nós queremos orar por você. Tem alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo? Não tem ninguém? Nós vamos orar mesmo assim. Se tiver alguém que precise de oração, este Cristo também cura. Pode passar aqui na frente. Com a permissão do pastor Ibaldo, nós vamos convidar os obreiros a estar descendo ali, porque os sinais que acompanham este evangelho é cura, é milagre, é prodígio. E este Deus que está tão pertinho, Ele tem bênçãos para você nesta noite. Ele é a própria bênção na tua vida. Creia nesta noite e receba o milagre. Pela fé que uma dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei valor para o céu. Venha nesta noite, querem receber uma oração especial, os obreiros vão estar ungindo, e você crê em Deus, você também tem que crer nos milagres. Jesus cura nesta noite, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele está presente aqui nesta noite. A coroa que me dará Deus, de Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor,
e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nós que nesta noite estamos aqui reunidos, porque cremos, Senhor, que Tu é um Deus presente, que Tu é um Deus que tem cuidado dos Teus filhos. Sim, Tu tem nos possibilitado estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Sim, Tu tem comunicado em nós o Teu amor, a Tua soberania, a retidão, a justiça, a paz que tanto precisamos. E aqui nesta noite, há irmãos queridos que têm crido na Tua pessoa, têm acreditado no Evangelho de salvação. Sim, Senhor, nesta noite, se por acaso houver algum nome que não esteja escrito no livro da vida, escreve, eu te peço nesta noite. Se por acaso houver alguns dos teus servos enfermos, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, este nome que é sobre todo nome, nós oramos pedindo a cura, o milagre, Senhor, a libertação de toda a enfermidade, de toda a opressão, de toda a ansiedade. Sim, em nome de Jesus, receba a natureza de Deus, receba a vida de Deus nesta noite, receba o milagre do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Agradecemos a Deus por essa maravilhosa palavra. Podeis tomar os vossos assentos. Vamos fazer os anúncios finais aqui então do nosso culto de hoje. O irmão Gabriel Araújo, nosso violonista, ele está anunciando que no próximo dia 26 de novembro, sábado, às 19 horas, no Museu Carlos Nobre, ele estará fazendo um recital de violão erudito. Então, no próximo sábado, no Museu Carlos Nobre, 19 horas, vamos lá, apoiar o nosso irmão Gabriel. Lembro os irmãos também sobre as nossas Bíblias do Centenário. Elas estão disponíveis ali na frente, no nosso hall de entrada. E elas custam apenas R$10. É uma lembrança muito bonita, que foi confeccionada aqui na nossa igreja. Essas aqui são dos nossos irmãos lá de Criciúma, essas 4 aqui. É um presentinho para os irmãos lá de Criciúma. Também temos aqui o CD das irmãs, O título é Usa-me, Senhor. Ele está disponível também no hall de entrada ali da igreja, pelo preço de R$15 apenas. Quando eu saí de casa, minha esposa disse assim, tu não esquece de trazer o CD das irmãs, Então esse aqui já vai ficar comigo, senão vai ser difícil lá em casa. Irmão Alex, os anúncios da música então. Escala de música, então, quarta-feira, durante o dia, as aulas são normais, só não haverá o ensaio do coral do Círculo de Oração. E à noite também, a aula da turma C. Na quinta-feira temos, então, culto de oração. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos o ensaio do grande coral para o dia da Bíblia. Nós já tínhamos aqui nesse primeiro ensaio mais de 70 pessoas, mas sentimos a falta de muitos dos irmãos. Então, nós temos ainda nessa sexta-feira a oportunidade, todos que quiserem participar deste grande coral, que estará cooperando no dia da Bíblia, é a união da igreja das igrejas evangélicas de toda a nossa cidade. Nós temos ensaio na terça-feira ali na Igreja Batista e na sexta-feira aqui. Nós que temos o nosso culto então de terça de ensino, nós priorizamos o nosso ensaio aqui na sexta-feira. Sábado pela manhã, as aulas são normais, e à tarde, às 13h30, é o ensaio da banda e da orquestra juntos para o repertório do dia da Bíblia. Então, às 13h30, banda e orquestra junto, e às 15h30, então, separa, a orquestra fica com a parte de cordas e a banda segue o seu ensaio. O ensaio da mocidade é normal, domingo pela manhã, oração, consagração, e à noite, aqui, coopera a banda Mensageiros de Cristo e a cantora Raquel. Enquanto as crianças
da escola dominical vão passando aqui, vão louvar ao Senhor. Pode ir passando aqui as crianças. Nós queremos agradecer a vinda, a presença, a visita de vocês aqui esta noite, o Trigo Guimarães, o irmão Gerson. E Deus abençoe a vida de vocês. Esperamos que em breve estejamos juntos de novo, né? Se não aqui, lá em Criciúma, ou melhor ainda, no céu, né? Amém. As crianças, então, vão estar louvando ao Senhor aqui, e logo em seguida o pastor estará trazendo a palavra final. Glória ao Senhor. Eles estavam no curtinho deles ali. As escolas aqui é terça-feira à noite para as crianças. Os irmãos não deixem de trazê-las porque precisamos plantar a semente quando ainda na tenra idade. A Bíblia orienta isso. Meus irmãos, mais uma vez uma palavra de gratidão a Deus pela presença dos nossos irmãos de Santa Catarina. Nós temos uma afinidade muito grande com os nossos irmãos catarinenses pela a união dos 3 estados do Sul. Agora nosso próximo ELADES vai acontecer aqui na cidade de Canelas, na Serra Gaúcha. E agora, por último, eu não tenho estado quase em Santa Catarina, mas os irmãos diziam, Nelson, antigamente o pastor Ibaldo precisa arrastar um pouquinho a língua e já é catarinense. Gosto muito da igreja ali, tenho grandes amigos, pastor Mirto, que hoje já entregou a presidência da convenção. Foi através dele que eu pude ministrar muitos estudos bíblicos na convenção, no ELADES, e pastor Juvenil, um cataúcho, que está lá pastoreando a igreja de Florianópolis. É um grande amigo que nós temos, e outros pastores que ao longo do tempo a gente cultivou uma amizade. Então temos um grande carinho pela igreja, pelos obreiros, pelos irmãos de Santa Catarina. Então, eu creio que esta visita, irmãos, talvez seja a primeira de muitas. Graças a Deus. E eu não sei se é pedir demais, mas vamos encerrar aqui. Vamos pedir que o trio cante mais um hino, porque não, já fiquei com vontade demais. E nosso querido irmão Gerson, sempre bem-vindo aqui nessa terra,
né? E recebê-los é uma alegria muito grande. Meus amados irmãos, de pé, por favor, vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus, dizendo: o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem quiser ouvir mais um hino, apreciar essa boa música, essa bênção de Deus, permaneça um pouquinho mais. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Quando Deus resolve exaltar o crente, Ele faz o impossível se dobrar.